E aí pessoal, vamos para mais um vídeo do professor Rock. Nele ele vai falar das mortes dos principais líderes do Hamas e quem pode substituir estes líderes. E mesmo com boa parte da sua liderança morta, o Hamas ainda é uma ameaça para Israel. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá ver o vídeo? E, na verdade, a gente pode entender que o Hamas tem 4 segmentos aí. Nós temos a seção de Gaza, nós temos a Cisjordânia, nós temos as prisões e nós temos a diáspora, aqueles que estão fora da região como um todo. E, além disso, nós temos um outro grupo que é o chefe político. Então, você tem lideranças para cada uma dessas 4 lugares, Gaza, Cisjordânia, as prisões e a diáspora, e você tem o chefe político. O chefe político foi morto, né, aquele que foi morto dentro do Irã. Agora o chefe de Gaza maior, o Sinwar, foi morto também. A discussão, uma das temas em consequência do que aconteceu é quem vai assumir a liderança do Hamas. Fala-se do irmão dele e de pessoas próximas a ele. O irmão dele talvez seja até mais violento que ele, mas não tenha o mesmo poder de comando ou capacidade de governar. Nós temos o Khaled Meshal, que é uma outra liderança política que se contrapõe um pouco, pensa diferente do Sinwar e não quer estar tão próximo do Irã. Talvez dentro dos padrões do Hamas seja uma figura um pouco mais moderada, ele pode voltar e assumir a liderança. Ele não mora em Gaza, ele está no Catar, é um bilionário. Talvez exista algum diálogo com essa figura, mas ele também não tem mais tanta legitimidade, tanto poder de comando com o que está acontecendo dentro de Gaza, né? No dia a dia ali. Então, a grande questão se torna quem vai assumir o poder do Hamas. Vejam, o Hamas não acabou. Os militantes, os combatentes, os terroristas não foram todos eliminados. E Israel identifica, ou reconhece, ou chama, ou classifica como uma milícia desorganizada ainda combatendo, porque o centro de comando, a estrutura de comando está destituída, está abalada. Na verdade, o próprio comando já vinha sendo prejudicado porque o Sinwar não tinha mais comunicação, mandava cartas, mensagens, tudo era lento, os próprios processos de negociação do cessar-fogo, eles eram devagar porque tinha que se falar com o Sinwar e não se conseguia falar com ele, liga para ele agora. Não, não era assim. Tem que mandar alguém, encontrar ele, cadê ele, quem sabe onde ele está. E então todo esse processo era lento. O comando também do Hamas foi comprometido desde então. Agora, sem a presença do Sinwar, o comando está muito mais comprometido, mas os terroristas seguem lá armados lutando. Então, são focos de militantes combatentes isolados lutando sem um comando maior. Vai surgir um novo comando, provavelmente o irmão do Sinwar, mas ele precisa ter a mesma legitimidade, a mesma história, a mesma capacidade de liderar que o Sinwar tinha. E talvez isso não seja possível, e Israel vai persegui-lo imediatamente também como um alvo importante. Se os combatentes do Hamas continuam ali lutando, então Israel vai dizer, olha, a guerra não acabou, porque eu ainda estou enfrentando alguém. E aí isso nos leva à segunda pergunta importante, que é, temos chance de um cessar-fogo? Para termos um cessar-fogo, precisam soltar os reféns. E quem tinha o comando dos reféns, a lógica, a ideologia por trás dos reféns, era toda do Sinwar. Tanto que ele andava com vários dos reféns e existem relatos de alguns deles que foram soltos, que tiveram contato com o Sinwar, e que eles falam que ele chegava em hebraico e falava Shalom, como você está hoje? E todos não abriam a boca, ficavam em silêncio, mas ele sempre falava em hebraico com eles e fazia essa pergunta. Mas ele andava com esses reféns junto com eles para evitar que ele fosse morto, talvez isso como uma forma de escudo, né, para evitar que Israel atacasse ele e não matasse os reféns. Os reféns continuam soltos com o Hamas, né, não soltos para o mundo, estão
E agora precisam ser negociados, alguém precisa tomar o comando e falar, não, tá bom, eu vou devolver os reféns. Essa seria uma condição fundamental para termos um cessar-fogo. Sem a libertação dos reféns, não tem cessar-fogo. Aí, os reféns libertados, e o Netanyahu veio a público e falou, olha, os terroristas que sobraram podem se entregar, que sairão com vida. Serão presos, claro, mas não serão mortos. Então ele está dando uma opção, uma porta de saída para esses terroristas e vai ter muito mais pressão internacional para que se soltem os reféns e se cheguem num acordo de cessar-fogo. Com o Hamas enfraquecido, é a hora que pode surgir, então, novas lideranças. Claro que nesse momento ali de dentro não tem essa capacidade de organização, tem muitas outras preocupações para serem feitas, mas forças de fora, talvez os sauditas, jordanianos, egípcios, reunidos possam colocar aquela tão sonhada e esperada força de paz com o objetivo de governar Gaza, quem sabe trazer a autoridade palestina, apesar de Israel não aceitar, mas trazer outros membros da sociedade palestina em Gaza para participarem dessa nova estrutura de governança. Isso seria um momento para acontecer nesse processo da negociação de um cessar-fogo, mas, repito, tem que soltar os reféns. Se não soltar os reféns, Israel não vai dizer que a guerra acabou, não pode dizer que a guerra acabou. A guerra acaba e agora talvez nós tenhamos uma grande janela para a guerra acabar se os reféns forem soltos. Israel pode dizer que conquistou grande parte dos seus objetivos, recuperando os reféns e enfraquecendo o Hamas muito e eliminando todas as suas lideranças e abrindo espaço para que uma nova estrutura de governança seja criado ali e resolva o que vai acontecer com Gaza para frente. Nada disso é simples e fácil, envolve muitas pessoas, basta um grupo pequeno de 10, 15 terroristas malucos matarem mais reféns, continuarem atacando para que todas essas negociações de cessar-fogo sejam jogadas por água abaixo e a gente não caminhe para lugar nenhum. Então não achem que pronto, está tudo seguro e garantido. O Sinwar é o maior exemplo dessa história. Um completo fanático, suicida, fundamentalista, genocida, que levou uma população de milhões para a beira da destruição pela sua ideologia maluca. Outros podem surgir e emergir dos escombros ou dessa situação, replicando a ideologia do Sinwar, e aí a gente tem um novo processo de radicalização. Essa é uma visão pessimista, mas também pode ter uma visão otimista que todos olhem e falem, nossa, essa estratégia do Sinwar não deu certo, só trouxe destruição, vamos recuar e vamos colocar no poder, né, os próprios palestinos ali, vamos colocar no poder pessoas mais racionais, comedidas, preocupadas com o desenvolvimento de Gaza. Acho difícil porque tem muita mágoa, muito rancor, muita vontade e desejo de vingança, e é por isso que guerras não se resolvem e por isso que esse conflito, por exemplo, sobre uma ótica dura 100 anos, sobre outra ótica dura milênios. É assim que guerras não são resolvidas, você guarda esse ressentimento para uma nova geração e assim por diante. E por fim, talvez a terceira pergunta importante é se tudo isso abre espaço para uma desescalada do conflito como um todo na região. E aí o Irã está louco para que Israel não ataque, não retalie ao ataque que fez, já perdeu várias lideranças importantes, estaria disposto a falar, olha, tá bom para mim, vamos parar por aqui, mas para isso acontecer, Israel tem que sentir que já mostrou para o Irã que o Irã não pode continuar fazendo o que está fazendo, e também talvez perder uma oportunidade de lidar com um problema maior que causou tudo isso, ou que foi uma parte muito importante de tudo isso que aconteceu, que é o eixo da resistência, os tentáculos do Irã pela região. Então, acho que são situações diferentes. Sem falar, não estou nem mencionando,
o que está acontecendo com o Hezbollah no norte. Então, a questão em Gaza, ela parece que abre uma oportunidade para uma solução maior, mas na prática, no dia a dia, no solo, no combate, no problema diário, nos foguetes, na segurança, não está resolvido. Não acho que isso muda muito o cenário maior do Oriente Médio, de uma desescalada na região, porque cada um desses lugares tem muitos pontos a serem resolvidos e pontos problemáticos, não são qualquer coisinha. Os túneis do Hezbollah estão lá, como é que é essa transição em Gaza, cadê os reféns? São várias coisas que nós estamos há um ano assistindo e não foram resolvidas. E elas não serão resolvidas com tanta facilidade. Elas podem estar chegando num ponto de solução, algumas delas, mas nem todas. Então não me parece que o cenário regional está mais simples ou mais apaziguado. Cenas do próximo capítulo sempre, né? Nós estamos acompanhando esse conflito desde o ano passado, né? Quando aconteceu no dia 7 de outubro, e ainda tem uma possível retaliação de Israel, não foi descartada. Parece que não vai ser intensa novamente, que os americanos de alguma forma negociaram, estão colocando pressão. Me parece que Israel vai seguir, só vai atingir alvos militares iranianos. Eu vou estar aqui para acompanhar e analisar isso com vocês. Por enquanto, a gente fica com essa trágica e feliz desfecho da história do Sinwar, né? Trágica porque ele trouxe muita destruição para muita gente, e feliz porque finalmente uma mente dessa tão perversa está fora do jogo. Uma das lideranças aí mais problemáticas que o século XXI já viu até agora. Certamente o Sinwar entra para essa lista e sai dela de uma forma irônica, depois de ter sido salvo pelos israelenses com uma operação no seu cérebro, uma munição, um tiro no seu cérebro que acaba com a vida dele. E aí, o professor Rock sempre dando uma aula, não é? Aproveitem e vão no canal dele e vai ter muito mais sobre a política internacional. Na próxima semana eu vou trazer mais um vídeo dele falando dos ataques de Israel contra o Irã. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu!